E olha, gente, nos anos 70, quando o impacto das mudanças climáticas era ainda pouco conhecido, o conceito de soberania representava o direito dos estados de administrar os seus recursos naturais sem qualquer ingerência externa, guiando-se apenas pelo interesse nacional. Nos dias atuais, contudo, a percepção de que a natureza não admite fronteiras e que a ação de um estado pode causar danos à humanidade inteira, propiciou a criação de um regime internacional ambiental com vistas a proteger os recursos naturais e estabelecer responsabilidades para os estados perante a sociedade internacional. Quem vai conversar agora aqui na Casa do Tribuna sobre a radicalização dos discursos e as políticas públicas ambientais é o advogado Ricardo Salles. Está no ar ao vivo nesta sexta-feira, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, feito com o coração, especialmente para você. Salles, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Ô, Ricardo, nós vamos falar sobre um tema aqui que, inclusive, foi, claro, muito amplamente debatido até pelo próprio Papa Francisco com a sociedade católica a respeito da nossa casa comum, na verdade, não é? Quer dizer, nós temos aqui imensos desafios, vamos dizer assim, com relação à parte do meio ambiente, né, onde nós vivemos, a conservação, os recursos que nós temos, que são, aqui entre nós, muito mal utilizados. Agora, no início do movimento ambientalista, a transversalidade permeava poucos discursos daqueles que definiam a natureza. O pensamento ambientalista mudou ou mudou apenas a sua forma de expressão, na sua opinião? Boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Não, de fato, mudou. Mudou porque é uma evolução, né? Assim como o direito do consumidor surgiu no passado e ele foi evoluindo, foi para os seus extremos e voltou para o centro, num movimento pendular de reequilíbrio, também a área ambiental, os conceitos ambientais, o direito ambiental, também, quando surgiu na Eco 92, você deve se lembrar bem, o mundo discutia de maneira muito superficial a questão do meio ambiente, até porque haviam poucos dados, haviam poucas informações. De lá para cá, passados quase 30 anos, nós estamos falando de uma análise muito mais profunda, de informações muito mais abrangentes e, portanto, uma fotografia mais completa, não é? Então, as pessoas conseguem ter um discurso na área ambiental hoje muito mais focado em experiências passadas, em testes, em números, enfim, em questões que não são mais apenas dogmáticas, mas foram experimentadas e testadas. Agora, hoje, nós temos uma conscientização melhor, vamos dizer assim, da população com relação a essas políticas ambientais ou ainda não se tem aquela atenção devida, de fato, à ecologia nacional? Veja, o Brasil está bastante atrasado nisso. O mundo inteiro, sobretudo a Europa, Estados Unidos, o Japão, já tem incorporado as suas práticas, tanto na residência, do ponto de vista doméstico, quanto nas atividades industriais, comerciais, uma mentalidade intrinsecamente ligada à defesa do meio ambiente. Nós ainda não. Eu fui secretário de Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo e nós tentamos implementar, por exemplo, a inspeção veicular de veículos a diesel. Por quê? Porque nos grandes centros urbanos, sobretudo nesta época mais seca, o material particulado a diesel é muito nocivo para o sistema respiratório. Então, se você não tiver uma prevenção, um controle desses caminhões e ônibus que estão descontrolados, você não vai conseguir melhorar a qualidade do ar, e precisa ter. Um outro ponto, despoluição dos rios, despoluição dos nossos lençóis freáticos, o plantio, enfim, questões que ainda não estão intrinsecamente ligadas ao dia a dia, e talvez a mais importante delas, ou a mais evidente, é a forma como se cuida do lixo no estado de São Paulo e no Brasil. Há um descaso muito grande com o tratamento de lixo. Para começar, nós não fazemos a segregação do lixo em casa. O lixo, pelo menos aquela que é do lixo orgânico para o lixo inorgânico. Os países avançados já fazem plástico, metais, vidro e tal. Essa talvez não fosse necessária aqui no Brasil neste momento, mas pelo menos uma segregação entre o lixo orgânico do inorgânico, para que você não jogasse aquela quantidade enorme de lixo nos aterros e que se transformam, em muitos casos, em verdadeiros lixões,
esta consciência precisa existir e precisa começar em casa. Mas não é esquisito, Ricardo, porque eu vejo, por exemplo, estudei na PUC durante 5 anos e existia a coleta, a separação dos lixos, até por cores e tudo mais, metais, papel, etc. Só que na hora da coleta seletiva mesmo, aquela coleta separadamente, não vinha um caminhão de lixo e pegava tudo, juntava tudo e jogava. Não é um pouco de descaso por parte do governo nesse sentido? Total descaso, total descaso. Primeiro porque o lixo é um grande business, é uma área que dá muito dinheiro, portanto as empresas de lixo têm muita influência sobre os governos, tanto municipais, estaduais e de certa forma o governo federal, menos porque não é matéria federal. Mas o fato é que nós brasileiros precisamos ter uma nova postura com relação ao lixo, você dispersar, jogar fora material tanto orgânico quanto inorgânico. Tem riqueza lá embutida. Você pode gerar energia, você pode gerar adubo, fertilizante, reciclar materiais. Exato. Quer dizer, não precisa ir tudo para o lixão. Aliás, os países desenvolvidos não têm esses lixões que nós temos aqui, esses aterros enormes. E você olha lá, tem plástico, tem vidro, tem alimento, tudo misturado. É uma vergonha isso para a sociedade brasileira. Talvez até porque a gente tenha mais espaço, vamos dizer assim, né? Então não se viu ainda isso muito concretamente e acaba se deixando de lado. Eu vi uma matéria essa semana que me deixou assim preocupado, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a proibição das sacolinhas plásticas. E agora no Rio de Janeiro, eu vi que parece que foi aprovada uma lei onde os canudinhos não podem ser mais utilizados. Aonde que isso influencia, de fato, nessa conversa que nós estamos tendo no meio ambiente? Isso impacta mesmo a utilização de canudinhos plásticos? Porque eu vejo, nós temos embalagens PET, tantas outras coisas muito maiores e mais poluentes do que o canudinho em si. Será que é por aí o caminho, Ricardo? Esse talvez seja um dos grandes problemas ainda de uma área ambiental muito imatura no Brasil. Tá. Você tem grandes factoides que são criados para gerar impacto midiático, enfim, para gerar uma espécie de cobertura espontânea. Tá. A história do canudinho, das sacolas e outros assuntos, outros tópicos, são basicamente questões midiáticas. Porque não é o canudinho o problema do meio ambiente no Brasil, não é a sacola plástica. O problema é a forma pelo qual as pessoas se utilizam desses recursos. E aí não é só o canudinho e a sacola, é tudo que você compra e leva para casa, você dispensa, faz o processamento inadequado do material que vai, tanto para as residências quanto para o setor comercial. Existe a logística reversa, existe uma série de programas para serem utilizados que melhoram o perfil do material a ser reciclado, mas precisa a sociedade adotar esse conceito e abraçá-lo realmente. Olha, eu quero que você participe dessa conversa conosco. O nosso WhatsApp já está à sua disposição, já estou recebendo muitas participações. 11 95033 6870, está aparecendo aqui no pé do vídeo. Eu quero que você mande sua mensagem aqui com a sua questão, com a sua participação, o seu comentário ao nosso Tribuna Independente. Ricardo, eu queria falar um pouquinho sobre as campanhas de conscientização. Elas pararam? Elas existem ainda? Como que você vê essa campanha de conscientização atualmente no Brasil? Eu acho que nós não temos, nem de longe, em nenhum dos níveis federal, estaduais e municipal, o volume e a estratégia necessárias para que a conscientização se dê na sociedade. Tá. Para além da campanha de conscientização, é claro que você precisa ter certos incentivos econômicos e até legais para que a sociedade adote certas práticas, se não espontaneamente, coercitivamente. Mas o fato é que isto passa, talvez como você colocou bem, o primeiro passo é a conscientização. E não há gasto significativo em termos de propaganda, de material e tudo mais, para a conscientização. Não é à toa que a gente vê pessoas jogando coisa pela janela do carro. Verdade. Você vê os sacos de lixo das casas tudo misturado, os aterros sanitários, essa verdadeira vergonha. Eu interditei, quando eu era secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 112 lixões no Estado de São Paulo. Veja só, dos 645 municípios do Estado de São Paulo, na verdade, 112 estavam numa situação inadequada. Nós interditamos 25 e os demais vieram corrigindo o problema. Mas isso é uma campanha muito difícil. É muito mais fácil você fazer a prevenção e a conscientização da sociedade. Às vezes a gente
vê, né, muitos até candidatos, agora nesse ano eleitoral nós vamos ver isso até uma certa frequência, a questão de trazer o conceito da sustentabilidade. Mas nós não vemos umas políticas efetivas, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, de, vamos dizer assim, auxílio para que se faça a reciclagem do lixo, para que se tenha realmente essas atividades remuneradas de maneira a se manter constante, não é? Porque não adianta também a gente ajudar uma entidade por X tempo e depois ela desaparece porque economicamente não é viável, não é bem por aí? Exatamente. Tudo que não tem sustentabilidade econômica, aquilo que não para de pé, a conta não fecha e, portanto, aquele sistema não para de pé economicamente, financeiramente, tudo que é assim acaba morrendo. Então, nós precisamos criar e dar incentivos, e criar incentivos que eu digo legais, enfim, não incentivo financeiro, não é necessário. O que é necessário é ter uma política pública que incentive a utilização de material reciclável, que incentive um cuidado maior com o ar, com o solo, com a água. São Paulo deu um exemplo, a agricultura, por exemplo, no estado de São Paulo, deu um exemplo. O Código Florestal, quando foi aprovado, e depois o Programa de Regularização Ambiental no estado de São Paulo teve 96% de adesão dos proprietários rurais ao sistema de cadastro ambiental rural e, consequentemente, recuperação das áreas de preservação permanente, as APPs, e as reservas legais. Por quê? Porque você tinha um dispositivo legal adequado. Infelizmente, nesse momento, um pouco inseguro, em razão de uma decisão judicial que suspendeu o PRA, o Programa de Regularização Ambiental do Estado de São Paulo. Mas isso é um outro assunto. Inclusive, um outro assunto que veio agora, está no topo dos assuntos mais conversados, inclusive na internet, é a respeito da questão da reserva de água, que parece que está pior do que 2013, mesmo com as políticas adotadas pelo governo aqui de São Paulo para a gente resolver a questão da água aqui no estado. Como é que a gente pode conscientizar as pessoas? Ou as pessoas estão conscientizadas e a gente não está tendo algum respaldo, seja ele nosso ou, sei lá, do Papai do Céu? Será que, de repente, a gente vai colocar a culpa em São Pedro? Porque esses níveis baixos, me parece que a nossa água aqui não dá para 2019. Começamos 2019 com problemas, não é isso? Felizmente ou infelizmente, muitos desses dados são uma grande incógnita. Diziam que nunca mais o Cantareira ia encher. Começaram as chuvas, o Cantareira encheu em 3 semanas. Tá. Então, na verdade, o que acontece aqui com São Paulo, região metropolitana? Nós estamos num planalto. Os rios aqui, eles passam por aqui. Então, é diferente, por exemplo, do Tâmisa, do Sena em Paris, que são rios de foz, com grande volume. São Paulo não tem. Então, a água para vir para São Paulo tem que ser trazida de outras bacias. Cantareira, Atibainha, São Lourenço e outras regiões. Então, é importantíssimo ter um sistema que funcione. Agora, também precisa ter diminuição das perdas no transporte dessa água, na rede, e também um consumo mais consciente. Mas também o consumo mais consciente passa por um tratamento de esgoto mais eficiente. E aí você tem um problema de responsabilidades. Os municípios é que têm a obrigação de cuidar do seu saneamento. Tá. E muitos municípios não fazem os contratos de saneamento. Resultado, você não tem reuso da água. Ela é uma água que entra no sistema e não volta mais. Então, nós precisamos resolver esses problemas no estado de São Paulo. De uma vez por todas, De uma vez por todas. Olha, vamos às perguntas dos telespectadores. O Celso Goiré, lá do Paraná, ele está perguntando o seguinte, ele fala que o isopor é um grande problema. Como resolver isso, Ricardo? Todo comércio se utiliza, mas ninguém recolhe o isopor. O isopor, existem vários produtos, e o isopor é um deles, certamente, que se tivessem uma cadeia que nós chamamos de logística reversa, ou seja, quem produz, coloca no mercado e se encarrega de recolher depois que ele é utilizado, diminuiria muito o impacto ambiental. Só que para poder haver
a logística reversa, é preciso que haja um compromisso dos setores economicamente envolvidos. E para isso, por outro lado, você também não pode onerar excessivamente, quer dizer, tributar, taxar, colocar imposto em cima das empresas que fazem logística reversa. O Estado tem que não atrapalhar. Se o Estado não atrapalhar, já ajuda muito. A gente consegue melhorar esses problemas, inclusive da logística reversa. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o que ela escreveu. Eu aprovo a lei do canudinho, Fábio. Tem que começar pelo mais simples. É Odete Alvorada do Rio Grande do Sul, diz que adora o meu programa. Muito obrigado, viu, Odete? E não é que a gente aprova ou deixa de aprovar, né? Na verdade, a nossa conversa aqui é mais para entender, né? Porque se a gente tiver uma política correta, né, Ricardo, a gente consegue diminuir de verdade o consumo de plástico de uma maneira geral. Porque tudo que a gente consome, Odete e telespectadores, tem plástico, né? Por exemplo, os litros de óleo que nós utilizamos, que mais? As embalagens em geral, 90% das várias embalagens, delas né? têm plástico. Sucos, tudo tem o plástico, né? Não tem como a gente reduzir isso, ter uma política melhor com os comerciantes, com os fabricantes desses produtos, Ricardo? De novo, é um problema, acima de tudo, não é um problema do isopor ou do canudinho, é um problema de consciência, de mentalidade. Tá. Enquanto os brasileiros não entenderem que o primeiro ato de cuidado com o meio ambiente começa em casa, separando o lixo, colocando esse lixo para ser entregue de maneira segregada e exigindo, por outro lado, que a prefeitura faça a coleta seletiva e dê a destinação adequada, se isso não acontecer, hoje você vai discutir o isopor, amanhã vai discutir o canudinho, depois vai discutir a sacola plástica, depois vai discutir a sola de borracha do tênis, depois você vai discutir o pneu, depois a bateria. Não tem fim, porque todos os produtos, todos os equipamentos, todo o descarte irregular de produtos, ele gera problemas para o meio ambiente. Então, o problema não é o descarte em si de um produto, é uma mentalidade, um sistema que não funciona. Isso é verdade. Inclusive, passando na Avenida do Estado, e passo todos os dias para vir aqui para a televisão, eu vi um cidadão jogando algo, era um ambulante que vendia ali, jogou alguma coisa que ele estava tomando para o rio, né? Quer dizer, depois não adianta vir reclamar, né? Vem reclamar, mas o governo não faz nada, mas tem que fazer sua parte também, não jogar esses lixos nos rios, não é verdade? Você sabe que Ricardo? O Rio Pinheiros, lá é o Tietê, mas no Rio Pinheiros, o maior volume de poluição que está no canal do Rio Pinheiros, que o Pinheiros, na verdade, virou um canal, não é um rio. Sim. O maior volume de lixo, de sujeira que está no rio é justamente esta daí, chamada de poluição difusa. Difusa. Que é essa que a pessoa joga e as chuvas, os córregos, os rios, levam para os principais rios, Pinheiros e Tietê, aqui na capital, por exemplo. Para a gente terminar essa conversa bem, qual que é o grande desafio nosso e qual a grande vitória nossa nesse assunto de meio ambiente atualmente, agora em 2018? Olha, eu acho que o Brasil deu e continua dando para o mundo um show de conservacionismo, de respeito ao meio ambiente, de boas práticas de produção na área rural. Tá. O setor rural, embora seja demonizado algumas vezes, injustamente, ele é o responsável pela maior recuperação e recobrimento florestal no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo. Há 7 anos que vai aumentando a cobertura vegetal no estado de São Paulo, graças ao setor do agronegócio. As cidades, por outro lado, são os grandes causadores dos problemas. Poluição dos rios com esgoto. Você vê Guarulhos, por exemplo. Guarulhos não tem 1% sequer, zero, de tratamento de esgoto. Como é que pode uma cidade rica como Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, ter zero de tratamento de esgoto? Então poluição das águas, poluição do solo, a poluição do ar. Precisa ter uma espécie de fiscalização dos veículos a diesel. Fizeram aqui na cidade, demagogicamente, simplesmente para fazer arrecadação, fizeram de moto e carro. Não é esse o problema são os veículos a diesel. Então precisa realmente atacar os problemas como eles são e não como as pessoas acham que eles são. Esse talvez também é um grande problema da área ambiental. Você entender de verdade o que é o problema e não criar factoides que só desviam a conversa. Ótimo, quer dizer, com coragem mesmo, né? E olhar de frente o problema e falar, é assim que nós vamos resolver, Exatamente. né? Quero passar os contatos do Ricardo. O Facebook é Ricardo Salles, com 2 L's, Novo, é isso? Ricardo Salles Novo. E o Instagram, @Ricardo Salles Novo também.
lembrando Salles com 2 L's. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui na tribuna. Pelo seu convite. Foi muito Sempre bom um o nosso prazer. papo. Muito obrigado por ter vindo.